Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós vamos falar aqui das mudanças que tivemos no menu Chamados. Nós vamos clicar aqui no menu Chamados, vamos clicar aqui no submenu Meus Chamados, e aqui nessa tela vai carregar para você aqui todos os chamados que estão aqui, que foram criados pelo usuário teste ou que fazem parte, que foram direcionados de alguma forma para esse usuário. Então, neste primeiro campo, nós temos um campo de pesquisa. Se você pousar o mouse aqui em cima do i, ele vai dizer que você pode fazer pesquisas de chamado, prioridade, unidade e usuário. Então, basta você inserir a informação aqui que você quer, clicar no botão de pesquisar e ele vai fazer essa pesquisa para você. Você também pode fazer um filtro por status. Você pode também fazer um filtro aqui pelo um período determinado. Você pode escolher, por exemplo, um período semanal. É importante que você sempre insira a data inicial e a data final para que você possa pesquisar os chamados desse período. Em seguida, nós temos aqui uma notificação, um botão aqui onde tem recebidos, que são chamados criados para esse usuário. E nós temos também um botão chamado plano de ação, onde você vai ver todos os planos de ação que estão de alguma forma ligados a esse usuário. E nós temos também aqui nesse chamado 6088, por exemplo, onde eu tenho aqui um status de plano de ação. Nesse chamado eu tenho 3 planos de ações aqui feitos. Desses 3, eu tenho um que já foi atendido. Então, essa áreazinha aqui, ele é como se fosse um resumo para você desse plano de ação aqui, do status desse chamado. E agora nós vamos criar um chamado novo. Nós vamos vir aqui nesse botãozinho aqui do mais, que é um novo chamado, você vai clicar. Aqui você tem duas opções, você pode criar um chamado para a diretoria e você pode criar um chamado para a gerência. Se você escolher aqui o botão de diretoria, você vai escolher a diretoria que você quer criar, a categoria vinculada a essa diretoria e aqui você vai inserir o chamado. E depois você vai clicar aqui no botão de salvar. Agora, caso você queira criar um chamado para a gerência, você vai vir aqui em gerência. Aqui você vai escolher a diretoria que você quer. Eu vou escolher essa diretoria de planejamento, governança e inovação. Vou escolher aqui a minha gerência, gerência de desenvolvimento de sistemas. E aqui eu vou escolher a categoria. Eu vou escolher aqui geral, por exemplo. E a descrição, você vai criar a descrição do seu chamado. Depois de criar a descrição, você vai clicar no botãozinho aqui de salvar. Pronto, você criou o seu chamado. Depois que você criou o seu chamado, você vai vir aqui no chamado que você acabou de criar, que no nosso caso é esse aqui. Vamos clicar aqui no botão de editar, para a gente poder visualizar o chamado. Você vai visualizar aqui, primeira informação, o tempo que ele foi criado, quando ele foi criado, a categoria que ele está inserido e outras informações. E você vai vir aqui agora e você vai clicar em acessar. Pronto, quando você clica em acessar, você tem a possibilidade aqui de fazer um anexo. Então você pode vir aqui no botão de adicionar anexo. Você vai aqui escolher o arquivo. Vamos pegar uma imagem aqui qualquer. Pronto. Aqui agora você vai colocar o nome desse arquivo, anexo 1, mas você pode colocar qualquer tipo de nome. Você vai clicar aqui em salvar anexo. O anexo foi adicionado, você vai dar um OK. Depois que você inserir o anexo, você vai verificar as informações se estão corretas ou não. Caso não estejam, você pode vir aqui e adicionar mais uma informação. E aqui você pode, por exemplo, editar esse chamado. O chamado foi editado com sucesso. Nós vamos clicar aqui em enviar. Você vai vir e vai clicar nesse botão de enviar. O seu chamado foi criado, é esse chamado aqui. Está aqui as informações. O chamado está no status de solicitado, não tem ninguém atribuído, porque quem vai fazer isso é a gerência, vai atribuir um usuário para responder o seu chamado. Aqui você tem, por exemplo, um resumo, você viu que tem um anexo, e depois a gente vai voltar quando o usuário responsável já criar uma informação para você em cima desse chamado que foi criado. Agora, depois que nós já criamos o chamado, o gerente já direcionou esse chamado para ser atendido. O responsável que pegou esse chamado para ser atendido, ele criou os planos de ação. Os planos de ação já foram desenvolvidos, já foram concluídos. Agora nós vamos validar esse chamado para saber se a solução que o usuário responsável desenvolveu foi adequada, foi a contento ou não. Então, para isso, a gente vai vir aqui em Meus Chamados.
Percebam que esse nosso chamado ele não está mais aqui. Para a gente encontrar, a gente precisa vir aqui em status, clicar aqui em resolvido e vamos clicar aqui em pesquisar. O chamado está aqui. Agora que nós já encontramos o chamado, nós vamos clicar aqui no botão de finalizar. Nós vamos ter as informações, o status de resolvido, nós vamos vir em avançar e nós vamos visualizar agora o que foi feito. Histórico de solução, anexos, mensagens, caso haja, e plano de ação. Plano de ação, nós vamos verificar aqui se os planos de ações que foram criados atenderam a minha necessidade do meu chamado, se foi sanado essa necessidade desse chamado. Se foi feito, se foi tudo certo, se estava tudo de acordo, se o chamado que eu criei foi solucionado, foi resolvido, depois que nós validamos a solução que foi desenvolvida pelo responsável, nós vamos vir aqui agora. Nós temos a opção aqui de voltar ou nós temos a opção aqui de finalizar. Depois que o nosso chamado foi criado, ele foi atribuído pelo gerente a um responsável, o responsável criou esses planos de ações e eles foram desenvolvidos, foram finalizados pelas pessoas que foram atreladas a ele, finalizou, está tudo de acordo, nós vamos aqui agora e nós vamos clicar em finalizar. E depois que nós vamos finalizar, nós vamos falar se foi solucionado o nosso chamado ou não. Se não foi solucionado, você vai clicar aqui e você vai explicar o porquê não foi solucionado. Se o problema não foi solucionado, você vai explicar o porquê que não lhe atendeu e você vai clicar no botão de retornar chamado. Quando você clica aqui, o usuário responsável ele vai voltar esse chamado para ele e ele vai ter a possibilidade de criar uma nova solução para isso. Agora, caso ele tenha sido solucionado a contento, você vai clicar aqui em solucionado. Aqui você vai informar o porquê que foi solucionado e depois disso você tem a possibilidade de classificar esse chamado. Se foi ruim, se foi bom, se foi ótimo, você pode clicar nele aqui, escolher e depois você vai clicar em finalizar. Então, o chamado foi atendido de acordo com sua necessidade ao criá-lo. Ele some daqui, você pode vir aqui em status, clicar aqui em finalizado, clicar no botão de pesquisar e você vai ver aqui que o seu chamado agora está como finalizado. É isso, eu espero que tenha sido claro. Até o próximo vídeo. Tchau!